Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo vamos falar sobre a nova versão do Tailwind, a versão 3, lançada recentemente. Vamos criar um projeto, fazer a instalação e configuração dessa nova versão, bem durante esse processo resolver alguns erros comuns que pode ocorrer durante a instalação e configuração do Tailwind. Então vem comigo, vamos dar uma olhada na documentação e seguir com esse processo de instalação e configuração. A primeira coisa que eu vou fazer é criar um projeto usando o NPM. Tarefa comum, se você já trabalha com projetos com JavaScript, provavelmente já está acostumado com essa etapa. Voltando para a documentação, podemos observar que também vamos utilizar o NPM para instalar a biblioteca, para instalar o Tailwind. Vamos aguardar até que os pacotes e as dependências sejam instaladas no nosso projeto. Após a instalação dos pacotes, o próximo passo é rodar esse comando npx tailwind init, que vai criar um arquivo de configuração para dar início efetivamente à utilização do Tailwind. Voltando para o terminal, eu vou executar o comando mencionado. E podemos observar que foi criado um arquivo tailwind.config.js. Observando aqui do lado esquerdo, na pasta do nosso projeto, esse arquivo existe aqui com uma série de configurações e vamos falar um pouco mais a seguir. A próxima etapa, o próximo passo, conforme podemos conferir aqui na documentação, consiste em fazer um ajuste no nosso arquivo de configuração, no tailwind.config.js, para que o Tailwind faça um trabalho de geração do CSS apenas do que nós estamos utilizando. Durante esse vídeo ainda vou falar um pouco mais sobre isso, mas nós vamos fazer uma alteração no nosso arquivo de configuração. Então aqui eu vou abrir o arquivo de configuração e vou fazer uma substituição nesse arquivo conforme observamos lá na documentação. Após fazer essa alteração, eu vou salvar o arquivo e vamos para o próximo passo. Conforme podemos observar na documentação, o terceiro passo consiste em criar essa pasta para nosso projeto, CRC, um arquivo input CSS e colocar essas diretivas dentro desse arquivo. É o que nós vamos fazer agora. Então eu vou criar uma pasta aqui dentro do meu projeto. E dentro dessa pasta eu vou criar o arquivo input.css. Vou abrir esse arquivo e vou incluir aquelas diretivas mencionadas. Vou salvar esse arquivo e agora vamos para o quarto passo. O quarto passo que nós vamos executar, conforme podemos observar aqui na documentação, temos que executar esse comando aqui, npx. Eu vou executar esse comando e vou fazer uma breve explicação sobre uma mensagem que será exibida. Então vou voltar aqui para o Visual Code. E no terminal eu vou executar o comando. Vamos aguardar a execução do comando. Observa que aqui na tela podemos ver essa mensagem que, resumidamente, ele diz que ele não encontrou o uso de nenhuma classe utilitária.
E isso não é um erro. Apesar dele recomendar que talvez fazer uma revisão no arquivo de configuração, a princípio não se preocupe, porque ainda não utilizamos o Tailwind. Ou seja, não utilizamos o nosso HTML, então é um processo que o Tailwind faz de otimizar o nosso CSS com as classes que realmente nós estamos utilizando. Então é muito comum ao executar essa etapa, ele exibir essa mensagem. Contudo, esse comando ele ainda está em execução, ou seja, ele está monitorando o nosso projeto, e na medida que nós utilizar o Tailwind, ele vai voltar a executar, e aí sim podemos ver o resultado. Então vamos para a próxima etapa, que é criar o nosso arquivo de HTML e começar a efetivamente usar o Tailwind. Conforme mencionado, a quinta e última etapa consiste na criação do arquivo HTML. Então, voltando para o Visual Code, vamos voltar aqui para o Visual Code e fazer essa etapa. Então, dentro daquela pasta que nós criamos para armazenar o arquivo CSS, vou criar lá também um arquivo HTML, index.html. Uma questão de praticidade, eu vou copiar o código disponível aqui na documentação, mas fica à vontade para você escrever esse código, tá certo? Dentro desse código um HTML simples inicialmente, apenas vou chamar a atenção aqui para a sexta linha que fala, que é feita a inclusão do nosso arquivo CSS. Eu vou abrir esse arquivo no navegador para que a gente possa visualizar como que ele está. Eu vou salvar esse arquivo e observa aqui no terminal, ele vai fazer um processo de verificação para a geração de um novo arquivo saída CSS. Bom, ainda aqui do lado esquerdo, observa dentro da pasta que existe dois arquivos. O arquivo input CSS que nós criamos e o arquivo index.html. E se nós observarmos no nosso comando, existe uma segunda pasta, que é a pasta de distribuição aqui, Essa pasta ela tem que ter o arquivo saída CSS. Na prática, ou melhor, no dia a dia, normalmente eu não costumo utilizar essa pasta, eu utilizo aqui dentro mesmo da CRC o arquivo de saída. Mas para seguir a documentação e pensando numa boa didática, eu decidi manter conforme está lá. E assim você pode seguir os passos que está lá, e caso tiver alguma dúvida, deixa aqui um comentário. Então vamos salvar o arquivo CSS e observar o retorno. Observa que na medida que eu salvei o arquivo salvei o arquivo index.html, ele rodou novamente aqui. E agora vamos para o navegador ver o resultado, ver se realmente o Tailwind está funcionando no nosso projeto. Bom, antes de seguir para nosso teste, vou fazer um pequeno ajuste no nosso arquivo HTML. Aqui na inclusão do arquivo de saída CSS, eu vou acrescentar 2 pontos. Se você já trabalha com web, entende essa questão para navegar dentro da estrutura, você precisa às vezes voltar um nível abaixo. Então, basicamente, é o que eu estou fazendo com esses 2 pontos. Como aqui é um exemplo, só um exemplo, a gente está seguindo a documentação o máximo possível para que você consiga instalar o Tailwind no seu projeto, mas quando você estiver trabalhando, você pode tomar a decisão de usar uma outra estrutura aqui de pasta, não necessariamente essa pasta. Conforme eu mencionei anteriormente, eu não uso essa estrutura, eu coloco tudo dentro da pasta CRC, crio uma pasta aqui chamada CSS e deixo todos os arquivos aqui. Então, assim, com certeza você no dia a dia vai ver esse um exemplo, ou talvez já tenha decidido a fazer assim. Bom, voltando aqui, para que nosso exemplo fique mais didático, aqui eu vou aplicar uma classe, um fundo na nossa página, para que a gente consiga observar o Tailwind funcionando com mais clareza. Então eu vou colocar uma classe aqui. Um fundo, um background. Se está um pouco confuso para você a utilização dessa classe, eu convido você a
assistir demais vídeos disponíveis aqui no canal. Então, voltando para o nosso exemplo, eu abri aqui o arquivo index.html, podemos ver que a página está com fundo vermelho e aquele texto lá tem algumas formatações. Bom, com isso concluímos a instalação do Tailwind. Mas calma, se você tentou fazer esse processo, encontrou algumas dificuldades, continue assistindo o vídeo que agora eu vou falar a respeito. Durante os testes de instalação que eu fiz com o Tailwind, eu encontrei algumas situações e se você encontrou, provavelmente vai ver que a solução é bem simples. Então vem comigo para a gente resolver isso. Bom, olhando aqui na documentação, vamos tentar entender qual o erro possível que você está visualizando aí se tentou instalar o Tailwind seguindo o passo a passo mencionado. Eu vou começar aqui executando o primeiro comando, né, que é para instalar o Tailwind. Depois de criar o projeto, claro. Então eu vou voltar aqui para o Visual Code e vou executar esse comando. E observa bem o retorno que vamos obter. Vamos aguardar a instalação e vamos observar um aviso que é exatamente nesse aviso que está o caminho para resolver o problema. Então, só mais um momentinho, assim que terminar a instalação. Bom, observa que ele fala aqui, ó, que o Tailwind ele tem algumas dependências. E é exatamente sobre essas dependências, nós temos que instalar essas dependências, porque se a gente não instalar essas dependências, não vai dar certo. Observe, vou voltar aqui para a documentação. O próximo passo é executar o comando aqui npx para gerar o nosso arquivo de configuração. Vamos executar esse comando e vamos observar o que acontece. Provavelmente, se você já tentou executar esse comando, daí vem essa etapa onde a gente faz essa correção. Então, voltando aqui para o Visual Code, eu vou executar o comando e vamos ver o que acontece. Então, observa que ele não gera o arquivo de configuração do Tailwind. Aparece para a gente aqui algumas coisas que precisam ser solucionadas. E conforme eu mencionei anteriormente, quando foi feita a instalação do Tailwind, nós podemos observar que foi dado um alerta sobre algumas dependências. E como que nós podemos resolver isso? Voltando para a documentação do Tailwind, podemos observar que na própria documentação existe, né, aqui algumas opções para instalação. E a segunda opção, ele já traz aqui, ó, durante o processo de instalação, as dependências. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou pegar esse trecho de código aqui e vou executar. Ou seja, eu vou instalar o Tailwind e as respectivas dependências. Eu vou voltar aqui para o Visual Code. Vou limpar minha tela. Você pode até remover o Tailwind se quiser, porque ele já foi instalado anteriormente, não tem problema. Mas eu vou deixar tudo aqui e vou executar. Porque o gerenciador de pacote já entende essas questões, arquivo que já está instalado, ele sabe disso, então só por uma questão de praticidade, certo? Então vamos deixar aqui o processo de instalação, ele vai instalar o que precisa ser instalado. Bom, finalizou a instalação aqui. Eu vou limpar o console e agora vamos rodar novamente aquele arquivo para iniciar o Tailwind, ou seja, criar o arquivo de configuração. E olha, gerou o arquivo de configuração sem nenhum erro. Podemos observar no nosso projeto que o arquivo de configuração foi gerado. Bom, agora é só você voltar um pouco o vídeo, seguir aquelas etapas anteriores a respeito de alterar o arquivo de configuração,
criar os arquivos de CSS. Durante a gravação desse vídeo, você escutou eu falar por diversas vezes que eu não utilizo aquela estrutura padrão proposta pela documentação, que eu utilizo uma estrutura diferente. E para você que ficou até agora assistindo o vídeo, eu vou compartilhar com você a estrutura que normalmente eu utilizo e você vai encontrar em outros vídeos aqui no canal. Aproveitando, eu convido você para conferir alguns outros vídeos do canal, onde tem diversos vídeos que desenvolvemos junto outros componentes e utilizamos bastante o Tailwind. Então fica aqui o convite. Aqui no Visual Code, observa que tem a pasta CRC. Dentro dessa pasta eu tenho o arquivo index e o arquivo tailwind css.css. Bom, essa é a primeira diferença. Se você abrir o arquivo tailwind css.css, vai observar que é nesse arquivo que eu coloco as diretivas. Eu não utilizo aquele arquivo input.css, e sim tailwind.css. Isso facilita para mim entender do que se trata esse arquivo. Um outro recurso que eu utilizo também na hora de executar aquele comando que faz o processo de build, de gerar o nosso arquivo CSS, para facilitar o trabalho no dia a dia, porque quando você fechar o projeto, voltar a trabalhar nele, você tem que rodar novamente aquele comando. Eu vou abrir aqui o arquivo packed.json. Observa que existe aqui uma seção chamada scripts. Se você ainda não está familiarizado com essa função, você pode criar atalhos, por assim dizer, e quando você executar esse comando, ele vai executar para você uma série de comandos. Então observa que eu criei aqui o item chamado dev, que quando ele é executado, ele vai chamar aquele comando que você viu durante o nosso vídeo. Porém, eu chamo atenção aqui para algumas modificações. Presta bem atenção. Conforme eu mencionei, eu alterei o nome do nosso arquivo com as diretivas. Então, aqui no comando, eu preciso fazer esse ajuste. Observa que eu tive que fazer essa alteração para que o Tailwind saiba onde ele vai encontrar os arquivos com as diretivas. Bom, a próxima alteração foi em relação ao arquivo de saída. Eu criei aqui uma pasta chamada CSS dentro da pasta do projeto CRC e eu espero que o nosso arquivo de CSS de saída ele tenha o nome de style.css. Então aqui no meu arquivo package.json eu falo que a saída ela vai ficar dentro da pasta CRC CSS style.css. Bom, observa que é bem simples. Você consegue otimizar a estrutura do seu projeto e fazer algumas adaptações para ficar da forma que você gosta de trabalhar. Então, normalmente é assim que eu trabalho. Bom, agora o que você precisa fazer é executar aquele comando dev. Então, run dev. E ele vai ser um atalho, para executar aquele comando que vai gerar o nosso CSS na medida que nós vamos trabalhando no projeto. Uma outra alteração que você tem que ficar atento, eu vou abrir aqui o arquivo index.html. E no arquivo index.html, lá onde nós referenciamos o nosso CSS, você também precisa fazer esse ajuste. E agora o CSS está em um outro local. Bom, eu chamo atenção para essas modificações que normalmente é aí que acontece os problemas. Às vezes você esquece de referenciar o arquivo no lugar certo, mas revisa o vídeo aí, qualquer coisa deixa um comentário aqui no canal. Bom, eu agradeço a sua atenção. Novamente convido você a conferir os demais vídeos no canal, porque estou desenvolvendo e trabalhando conteúdos voltados para o Tailwind. Então é isso, um grande abraço e até o próximo vídeo.